Muito bem, estamos começando mais um episódio, mais um capítulo do nosso Pontualizando. Hoje, 23 de janeiro de 2023, trazendo aqui os principais destaques do dia da política nacional e internacional. E o grande assunto do momento, e ele já está em pauta aí há alguns dias, é a criação de uma moeda única entre Brasil e Argentina. Samuel Zakai, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui novamente. E não deixa de ser interessante, Samuel, esse assunto, porque nós estávamos vendo aqui no Bastidores Bolsonaro falando sobre uma moeda única entre Brasil e Argentina quando ele esteve visitando o então presidente conservador Macri, né, liberal, na Argentina. E hoje nós vemos esse discurso e isso nos enoja, principalmente nós conservadores. Poxa, por que, pela lógica, nós teríamos uma moeda única com a Argentina? Acontece que não é moeda única, é uma moeda comum. E o Brasil e a Argentina usariam em negociações em alternativa ao dólar, né? Então seria uma moeda usada em determinados momentos. Não é que nós teríamos uma moeda argentina que os argentinos teriam uma moeda brasileira lá, ou teriam acesso à moeda brasileira ou à economia brasileira. As economias elas não se fundiriam, né? Mas isso partindo da esquerda realmente causa calafrios, porque a esquerda é desastrosa. Se fossem duas nações potentes, poderosas, como é o Brasil, como vem o Brasil de 4 anos de um governo liberal, com a economia positiva, com uma das moedas mais valorizadas do mundo, faria todo sentido encontrar um outro Brasil potente e criar, sim, aí uma moeda comum para negociações. Mas não é o caso. É um país rico se associando em um negócio com um país falido, Samuel. Exatamente, irmão. Nós tínhamos há 3 anos atrás a discussão de Paulo Guedes, a equipe econômica de Bolsonaro, com a Argentina, sobre o peso real, da moeda única. A moeda única de um mercado liberal, do livre mercado, do desenvolvimento, da criação de um bloco que fortalece o mercado da região, diga-se, o mercado da América Latina, frente aos blocos. O bloco europeu, em que nós encontramos restrições nos embargos e na proteção fiscal e comercial de Macron na França, né? Diante do produto latino-americano, ou seja, isso fortaleceria o bloco, né? E também o comércio aqui na região, Shimon. Ou seja, agora mudando-se a agenda, uma agenda em que nos primeiros 10 dias nós temos a perda de 500 bilhões de reais, ou seja, enfraquecendo a economia brasileira, que estava avançando. Nós terminamos o ano positivo nos números, né, em todos os números, mas agora em 10 dias nós estamos vendo o declínio, né, da economia, ou seja, isso é prejudicial até para a Argentina, que está com a economia com os números elevados na inflação. Olha, se eu fosse um argentino, eu ia querer uma aliança com os Estados Unidos, né? Com vamos colocar uma França, né? Que ainda está aí, uma Alemanha, né? Embora o mundo inteiro esteja em crise, né? Mas não com uma economia que estava boa e em menos de 23 dias de governo perdeu os 500 bilhões em valores, né? O mercado brasileiro só perde e nós estamos apenas há 23 dias com um governo de esquerda. Mas é óbvio que os governos eles influenciam, né? Agora, Samuel, para mim, agora uma visão minha particular, porque
Esse negócio de moeda única não deu certo, né? Bolsonaro, quando teve visitando a Argentina, ventilou isso, inclusive tá na internet. Aí uma coletiva, né? Uma coletiva, Paulo Guedes, mas não aprovou. O mercado brasileiro não aprova. E dificilmente irá aprovar. Nós já temos aqui uma chamada. Equipe econômica de Lula não entra em consenso sobre viabilidade de moeda única com a Argentina. É difícil, né? É difícil um time que está ganhando querer fundir o seu time com um time que só perde, um time derrotado, um time que foi rebaixado para a terceira divisão e não estão conseguindo mais. O salário dos jogadores faz tempo que não pagam. Esse time não consegue mais pagar o almoço, a comida dos jogadores. Né? Então, para que fundir os dois times se um dos times não tem nada a oferecer para o outro? Então, é uma retórica de Luiz Inácio Lula da Silva, recentemente empossado como presidente, um aceno à esquerda internacional, né? A esquerda internacional que está na Argentina, que está na Venezuela. Há sim o interesse do Foro de São Paulo de unir um continente, né, para que eles possam sugá-lo até a sua completa destruição. Quando esse continente sul-americano não tiver mais nenhuma gota de riqueza a ser explorada, eles vão migrar para outro, né? Como parasitas que sempre foram. Né? O socialismo, o comunismo é um ser parasita que por onde ele passa, ele vai destruindo. Agora, fundir uma economia pujante com uma economia destruída não faz o menor sentido em termos econômicos. Nós sabemos que a esquerda latino-americana ela é uma esquerda pró-União Soviética que faliu com a queda da cortina de ferro, com a queda do Muro de Berlim e não conseguiu se refazer. Né? O comunismo a lá cubano, ele não é mais revolucionário, que sabe como se destrói uma economia em tão pouco tempo. Nós estamos tendo aí um presidente que está querendo tirar a autonomia do Banco Central. Sim, já torceu o nariz, né? Porque hoje o Banco Central é independente por lei, né? Continua agredindo o mercado financeiro, continua agredindo o mercado, os investidores, o empresariado. Então, esse bloco, essa cortina de ferro latino-americana, ela também segue fadada ao fracasso do que foi o fim da União Soviética com a queda do Muro de Berlim. Ou seja, quando acaba o dinheiro, Shimon, não tem continente que resista. Que suporte, né? Que suporte com a ausência do mercado. Quando se findou a União Soviética, porque acabou o dinheiro, né? Quando ela se findou em 91, ela imediatamente se fragmentou, viraram muitos países ali, pequenos países, e todos eles que hoje estão prósperos tiveram que partir para uma economia liberal, né? Uma economia aberta. A Rússia, que é o maior deles, é um exemplo disso, que ela obrigatoriamente acabou se abrindo, inclusive, para o mercado americano para se reconstruir, porque o dinheiro ele não nasce em árvore, o dinheiro não basta você fabricar o dinheiro. Se você não tem garantias econômicas, você não terá com quem vender e nem de quem comprar, né? Então, nós vemos essa utopia socialista rondando a nossa economia que estava muito bem obrigada. Exatamente. Nós temos o comunismo chinês, né, que abriu as portas pro capitalismo. É um comunismo imperialismo. que ele se tornou um comunismo apenas nas tradições, nos seus ideais, né? Ou seja, político. No mercado financeiro. Mas na economia ele teve que abrir para um sistema de capitalista. Capitalismo brutal. Brutal, inclusive. O capitalismo chinês ele é muito mais brutal que o capitalismo brasileiro, porque lá não existe direitos de trabalhadores. A mão de obra é forçada. Justamente por se tratar de um país comunista, no comunismo as pessoas não têm direito algum. Direito a isso, direito àquilo, ninguém tem direito a nada. Por quê? Além de ser comunista, é uma ditadura, né? Onde apenas o secretário do Partido Comunista é quem manda. Apenas a cúpula é que desfruta das riquezas.
mas o povão ele tem que trabalhar e trabalhar como escravo do sistema econômico capitalista que lá existe. Então é uma utopia, é algo ridículo, né? Você colocar a China como um exemplo de socialismo ou comunismo que deu certo. Não deu certo. Tiveram que descaracterizar a forma de mercado porque o comunismo não dava certo. Exatamente. Nós tivemos aí nessa vigilância sanitária da Apple, lá onde está milhares de funcionários chineses que argumentaram, que questionaram que esse controle sanitário é para aumentar a produção, ou seja, as pessoas eram proibidas de saírem do local. Elas passaram a morar ali nas produções dos lugares para aumentar a produção com a alegação do controle controle sanitário da população. Ou seja, definitivamente não brota dinheiro em árvore, não sai do chão, né? Em algum momento o comunismo ou o socialismo ele vai escravizar os trabalhadores que ele usa. Veja, eles usam os trabalhadores para chegarem ao poder, né? Eles usam essa imagem, eles se apoderam desse cidadão que é o trabalhador, esse cidadão comum que trabalha das 8 às 18, que trabalha nas construções, que trabalha no agro, que trabalha no comércio, na indústria, esse que cumpre horário, que cumpre escala, né? Então, esses trabalhadores aqui no nosso país e em todos os países socialistas, eles têm dono, que é a esquerda. A esquerda, entre aspas, é a dona do trabalhador. Mas quando ela precisar de grana para se perpetuar no poder, ela vai escravizar essa classe trabalhadora para se manter no poder, assim Exatamente. Como fizeram os chineses. Mas aí, apropriando dos meios de produção para escravizar a população. Exatamente. Não é para... Ela não vai se apropriar, o Lula, né? Vamos colocar o Lula e o PT, não se apropriariam dos meios de produção, das indústrias, dos comércios, das grandes empresas, os conglomerados, para distribuírem entre os trabalhadores. Muito pelo contrário. A apropriação se dá para poderem escravizar tudo pelo Estado. A população. É tudo pelo Estado. Não é mais pelo indivíduo. Porque hoje, se você trabalha numa indústria, numa empresa, seja lá onde for, é por você que você está trabalhando. Você faz o seu contrato, ganhe bem ou ganhe mal, aquilo ali é por você e pela sua família, pela sua necessidade. É avassalador? É avassalador, mas ainda você trabalha por você. No comunismo, no socialismo, você trabalha pelo Estado. Então, vamos colocar 80% é do Estado, 20% é teu, ou menos que isso. É assim que funciona, é assim que funcionava. Ou quando não, 100% é do Estado e o Estado é que vai te dar o que ele acha que você precisa, né? Que é o que aconteceu muito na era czarista, aconteceu muito na era de Stalin, né? Cuba é uma coxa de frango por mês. É o que você tem direito. 4 ovos e uma coxa de frango por família. É o que você tem o direito como trabalhador, como cidadão. Então, $8 o salário mínimo venezuelano. $8 do funcionário público, hein? E é $8 por mês. $8 por mês. Então, nós vemos muitos exemplos de regimes socialistas / comunistas que não funcionaram, que são terríveis, e isso ronda o Brasil. Ah, mas o Brasil é impossível acontecer. Não é impossível. Se nós dormirmos no ponto, eles vão implantar um socialismo. Agora, essa é a Brasil. diferença, Shimon, porque os chineses conseguiram atrair as indústrias do mundo todo para a Ásia. Né? Era para ser um povo próspero. Levou, a China levou. Então, toda a produção e ainda mantendo a engenharia inversa, né? Eles acabam assumindo aquela tecnologia, mas atraindo todas as empresas, o Japão, os Estados Unidos, as grandes marcas estão montando e fabricando na China. Uhum. Agora, Venezuela, Brasil,
Brasil e Argentina está desindustrializando. As indústrias estão saindo e indo para a Ásia. Não é atrativo, Não é atrativo, ou seja, está havendo uma apropriação no meio de produção. Eles estão simplesmente expulsando, né, o capital, a moeda. Agora, eu não entendo, Samuel, porque é o seguinte, se fala... o Lula ele tem ódio, tem raiva do agro, né? Lula, o PT, eles detestam o agro. Mas se eles estão desindustrializando o país, qual é o objetivo? É uma coisa que vai se destruir por si só. Porque se você não tem agro, você vai ter ali camponeses colhendo, plantando, mas não. Vai ter trabalhador, mas não vai ter trabalho. É o comunismo raiz. É o comunismo raiz, de você submeter toda uma sociedade a um nível, a um nivelamento de miséria, ou seja, o total controle sobre uma sociedade. A China ela tem o meio de produção, ela consegue distribuir riqueza mediante um controle social. As pessoas têm apartamentos, elas compram carros novos, elas têm mercadorias nas prateleiras do supermercado. A China está expandindo a sua frota de pesca em todos os continentes, né? em todos os continentes. Está aumentando a compra de carne em todo o mundo. Ou seja, ela está dando aos seus súditos, né, um gostinho na água, né? Um gostinho de água, um gostinho de riqueza. E veja, Samuel, que embora... Mas sob forte controle social. Embora a China faça tudo isso, ainda assim o brasileiro vive melhor que o chinês. Ainda né? assim. Para você ver tamanha destruição que o comunismo causa. Até porque a China é gigantesca, ela chega a ser desproporcional, né, nesse quesito. Dificilmente até uma democracia manteria os chineses todos bem alimentados, bem vestidos, né? Porque é muita gente. Embora nós tivemos tivemos duas notícias nessa virada aí. A desaceleração da economia chinesa, que até 2050 seria a maior economia do mundo, pelo visto não, né? Eles não contavam com a minha astúcia, né? Então, a China batia no peito e dizia, até 2050 nós seremos a maior potência econômica e militar bélica do planeta. Pois bem, após anunciar isso, tiveram sequência de quedas, né? Por conta da pandemia, entre outras coisas. As próprias medidas, né? As próprias medidas econômicas colocaram a China de castigo. E agora uma diminuição, Samuel, pela primeira vez em 60 anos, uma diminuição populacional. Ou seja, diminuição de mão de obra. A China depende exclusivamente da sua mão de obra barata, porque ela não produz nenhum tipo de matéria-prima significativa para o mundo. Ela produz manufatura, ela fabrica. Ela é o operário. Então, vai o ferro brasileiro, vai o grão brasileiro, vem os produtos americanos para serem fabricados na China. Sem mão de obra, a China perece. Qualifica, né? Ela deixa de ser a pretensiosa hegemonia política e econômica de 2050. Exatamente. Né? Agora, a nova ordem, Shimon, anunciada por Nicolás Maduro. China, Brasil, que nojo. Rússia e Venezuela. Né? Que nojo. É a cortina de ferro, mas... Só esqueceu de perguntar se o brasileiro quer, né? Como diz o velho ditado, esqueceram de combinar com os russos. Exatamente. Esqueceram de avisar o brasileiro que ele terá que viver na miséria. O brasileiro não aceita isso, não. O brasileiro está aprendendo, já aprendeu, mostrou nas ruas, mostrou nas últimas eleições, mostrou há poucos dias, né, em Brasília. O brasileiro não está disposto. As coisas estão se assentando agora, mas a oposição ela está vindo firme. Vamos lá. Lula falsifica números ao dizer que vai herdar um país falido. Esse é um caso para Alexandre de Moraes, né? Para o inquérito das fake news. Crime digital. Luiz Inácio Lula da Silva já teria que ser punido pela própria procuradoria, né? Do Planalto, pela própria
pelo próprio STF, pela própria SECOM, né? Procuradoria da AGU. A própria Procuradoria da AGU, Bessias, lembra do Bessias? O Bessias já deveria entrar com um processo e tirar Lula de circulação. Mas esse é o modus operandi da esquerda, ela mente, ela fala mal do Brasil lá fora. Nós tivemos na semana passada um vídeo da Marina Silva mentindo que 120 milhões de brasileiros passavam fome no nosso país, mentindo em Davos, né, naquela conferência lá internacional. Ou seja, debulhando o Brasil, falando mal do Brasil, que eles conseguem abrir espaço para serem ouvidos. Gente, deliberadamente. Né? O Brasil, que alcançou nos últimos 4 anos a liderança da produção de grãos de tudo que se consome no mundo, sendo responsável por 1/5 da produção de todo o alimento mundial. Agora, nós temos Marina Silva alegando que mais de 120 milhões de brasileiros, mais de 80% da população brasileira passa fome. Aonde estava a Marina Silva nos últimos anos em que o Brasil bateu recorde após recorde na sua economia? Onde estava o Lula? O Lula, a gente sabe, estava preso, né? O Brasil saiu de uma crise econômica mundial, né? De uma crise de guerra, de uma crise de pandemia e saiu com números positivos. Nós encerramos o ano de 2022 com uma inflação menor que a dos Estados Unidos. E nós vemos deliberadamente Luiz Inácio Lula da Silva mentindo em relação à economia que ele está recebendo. É óbvio que isso é uma retórica para que possam meter a mão no dinheiro público sem dó e nem piedade, para que eles possam e tenham justificativas para furar o teto de gastos, para exercer a irresponsabilidade fiscal, tudo isso com o argumento de que pegaram uma economia destruída e agora precisam de dinheiro. Não precisam. São mentirosos. O PT mente, o Lula mente quando ele diz que está pegando uma economia falida. Mentiroso. A arte de forjar números, né, de criar factoides, de criar narrativas, acusa o outro daquilo que você faz. É a prática de praxe do PT, levantando-se para justificar o desgoverno, a agenda negativa que esse governo vem avançando, né, sobre todas as pessoas, agressivamente contra os militares, contra o mercado, contra a população de direita, contra a liberdade contra a liberdade de imprensa e cerceando os direitos através da procuradoria, né, que a AGU monta para perseguir as pessoas que passarão a falar mal das ações e dos desastres desse desgoverno. Novo comandante do Exército teria sido indicado por Moraes, diz site. Supostamente, esse novo comandante que assumiu no final da última semana, ele é um indicado de Alexandre de Moraes. Bom, a história, e não vai demorar muito, antigamente demoravam anos, né, para que a gente soubesse. Hoje não, acredito que essa semana mesmo nós ficamos sabendo do histórico completo desse novo general do Exército. Agora, o porquê que o general, inclusive que o Lula indicou, foi demitido? Porque não estavam andando dentro da cartilha exigida pelo STF e pelo PT, né? Eles vão trocar de lideranças o quanto for possível até que entre um ditadorzinho também comandando as Forças Armadas, Timão, esse novo general, que ele fura a ordem, né, da tradição militar, que normalmente o general mais antigo que é nomeado para o comando do Exército, é exatamente por se apresentar com um discurso, e diga lá se isso não foi orientação do próprio Xandão. Isso não foi feito pelo Xandão, que, né, pede para respeitar os resultados das urnas, que tem que se respeitar, que esse não é o papel das Forças Armadas, interferir, senão de estar a serviço dos poderes constituídos.
esse discurso agradou Lula. A fala de Gleisi Hoffmann da insubordinação do Exército. Qual que é a insubordinação? É que o Exército se recusou a penalizar, a castigar os militares que se envolveram nos protestos e nos manifestos que marcaram todo o país nos últimos 60 dias. O ódio do PT contra as Forças Armadas vem desde quando Bolsonaro foi eleito. E até muito antes, né, Samuel? Lembra que nós vivíamos, na época do governo Dilma, todo aquele episódio onde criou-se um tribunal de exceção para julgar ali os acontecidos da época do governo militar. Eu esqueci o nome desse a Comissão tribunal. Da Verdade. A Comissão da Verdade, onde os militares foram humilhados. Eles eram ali colocados como a pior espécie dentro da sociedade brasileira. Foram pintados por essa Comissão da Verdade, pelos 16 anos de PT no poder, como diabos, né? Como o próprio demônio dominando o Brasil. Mas não ódio que vem de lá. Mas não sem expor o PT. Sem sombra de dúvida. Mas não sem expor o PT e toda a quadrilha que atuaram como terrorista, como Edson Fachin, Dilma Rousseff, a Miriam Leitão, o José Serra, Fernando Henrique. Então os militares, nos seus depoimentos na Comissão da Verdade, eles acabaram mostrando ao Brasil a versão que não é dita nas escolas, nas reportagens especiais, nos documentários, que fala sobre o assombroso regime militar. Então, na Comissão da Verdade, o depoimento desses militares expuseram a atuação sombria que teve essa luta desses terroristas que tentavam implantar uma ditadura do proletariado. A questão é, não é o fato de ser uma ditadura militar, ela teria que ser uma ditadura do proletariado, uma ditadura comunista. E isso ficou completamente exposto, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Hoje, os militares parecem ter esquecido do revés que tomaram, né? Há quase 40 anos de governo militar, né? do passado. Os militares têm receio de serem taxados, né? Pela história novamente, de ser aqueles que impuseram uma ditadura, porque a esquerda fez muito bem o dever de casa, que é destruir qualquer narrativa dos militares, né? A narrativa que foi divulgada em toda a história pós-governo militar é uma narrativa exclusivamente e única da esquerda. É a visão que a Dilma Rousseff tinha, né? Tanto é que se você conversa com pessoas idosas, pessoas de bem da época, o relato é totalmente diferente. Quem viveu, né? Quem viveu naquela época relata de forma diferente. É óbvio que houveram, sim, momentos de extremismo, né? Mas não só por parte dos militares. Nós tínhamos terroristas explodindo e matando pessoas no Brasil. Terroristas de esquerda. E eis que de dentro... É óbvio que em todo lugar é assim, né? Mas eis que de dentro da caserna surge, então, militares acenando ao atual governo. Mas esse acenando, Samuel, Olavo de Carvalho dizia muito que dentro das forças militares existem muitos militares medíocres, militares invejosos, militares ciumentos, ciúmes daqueles que se alinham a um movimento conservador. Ciúmes de Bolsonaro, ciúmes dos demais generais que se posicionaram politicamente, né? E agem por inveja e ganância. Muito menos por idealismo. Porque eles sabem muito bem. Mas, Samuel, veja, eu sou um general, tô lá generando, né? Tô lá generalizando. Tô lá generalizando dentro da força e de repente cai alguém e eu sou chamado para comandar toda a estrutura militar do país. É óbvio que eu vou me sentir lisonjeado, seja o convite partindo da onde for. Partindo da esquerda ou partindo da direita. Poxa, que honra eu ser... E agora, eu ser aquele que vai
resolver o problema do Xandão, eu tenho que ocupar esse espaço. O Xandão tem que ficar me devendo. Então eu chego lá, faço um discurso, calo a boca dos meus militares, calo a boca de toda uma parte da população e fico de bem com o Xandão. Para que um presente melhor do que esse, Samuel? Exatamente. Nós tivemos na história romana os levantes, né, de todos os generais. Tinha nas suas pretensões chegar a imperador Sim. romano. Né? Então nós tivemos Pompeu, Júlio César, Marco Antônio e muitos outros que, através do heroísmo e de conquista militar, ele alcançaria uma posição de imperador que é a que ocupa de atualmente, César, né? que é a que ocupa atualmente Alexandre de Moraes. Né? Alexandre de Moraes é o amigo desse novo indicado do presidente Lula, que teve um papel, né? Diga-se nos bastidores, que esse aí era o leve trás. Né? Então era o leve trás de Alexandre de Moraes, ou seja, ele conseguia minar as tentativas ou as supostas tentativas do presidente Bolsonaro de resistir a todo esse desmando que teve o TSE nessas últimas eleições. Ou seja, o general Mourão, que encerra o mandato como vice-presidente, como lugar de presidente, né? Ele declara o que todo mundo desconfiava dele ser um traidor da pátria. Né? Fica evidente nas suas falas. E quem dirá no Senado. Né? Vamos ver, no Senado ele será mais um. Né? Não terá o mesmo protagonismo de que teve como vice-presidente de Bolsonaro. E lá no Senado ele vai ser mais um. Ele teve os seus 15 minutos de fama, Chumão. Será que Mourão... Eu quero crer que o Mourão, no final das contas, ele... Apesar que caráter, né? É difícil alguém fazer uma mudança tão grande em tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo. Mas eu tenho uma análise diferente do Mourão. Eu tenho uma análise diferente porque o Mourão sempre foi jogado para ele a batata quente para ele segurar, né? E não foi diferente no final do ano, no ano novo, né? Bolsonaro decolou e toma que o filho é teu. Você vai fazer a última declaração do ano, né? A batata é quente, Samuel. Ele já tinha o seu mandato resolvido. Quem não tinha mandato era o Bolsonaro. O Mourão se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul. Não faria sentido nenhum ele colocar agora o seu mandato em risco com uma declaração que poderia causar um levante, né? Uma derrubada do novo governo. Ele foi lá, deu o nome aos bois, criticou aquele que pegou o avião e foi embora, né? Aquele que deu esperanças ao povo, sendo que nada estava sendo programado. Então o Bolsonaro, ele pode ter sido o melhor presidente que o Brasil teve? Pode, né? As pessoas amam o Bolsonaro, amam, mas que ele pegou o avião e vazou, isso ele fez, né? Que ele alimentou durante muitos anos, 60 dias, que ele alimentou durante 60 dias um povo ao lado dos quartéis com a esperança, Samuel, porque o Bolsonaro, ele nunca teve a coragem de escancarar o verdadeiro relacionamento que ele tinha com as Forças Armadas. Porque, num ditado popular, todo mundo achava que era o cu e a carça, né? Era o Bolsonaro e as forças militares andavam de mãos juntas como um. E hoje nós vemos que não é bem assim. Mas a impressão que se passava é que era, né? Porque ele encheu o seu governo de militares, de generais, ocupando altos cargos, o seu vice, um grande general como seu vice, né? Nós tínhamos ali o general Heleno também atuando maravilhosamente. Acontece que ali era só uma pontinha de um iceberg que a gente desconhecia totalmente. Então, quando eu vejo o Mourão tirando do dele e pondo no do Bolsonaro, eu vejo ele agindo com esperteza. Inclusive, pode ser mal intencionado? Pode. Mas, ao mesmo tempo em que ele critica algumas ações de Bolsonaro,
ele também sempre se posicionou e continua com o mesmo discurso, né? Inclusive defendendo agora, por último, os manifestantes que foram presos, né? Mourão dizendo ali para a imprensa que aquilo não é terrorismo, né? Que não tentem pregar pecha de terroristas nas manifestações democráticas, que não são antidemocráticas. Mas eu entendo sim a crítica que se gerou por Mourão, a Mourão, depois do seu posicionamento no dia 31 de dezembro, e as críticas que sempre uma parcela bolsonarista dirigiu a Mourão pelas suas posições, às vezes, contraditórias. Mas contraditórias dentro daquilo que nós esperávamos, que era justamente Bolsonaro, Forças Armadas. Acontece, Chimão, que o Mourão ele trabalhou nesses últimos 4 anos para desinformar, ele desarticulava essa relação que o Bolsonaro tinha com o militarismo. E o general Mourão, ele agia, ele tinha essas atitudes. Ele tinha essas atividades. E o seu discurso encerra, mesmo ele tendo mandato pela frente de senador, ele poderia se sair melhor, tendo a oportunidade dessa fala, sem se expor, sem incitar a população e sem sair por traidor. Muito bem. Falando neles, saiu saiu um artigo no Wall Street Journal americano dizendo o seguinte: o STF é uma ameaça maior que o 8 de janeiro. Olha só que declaração. Contra o Wall Street Journal, o Alexandre de Moraes não pode fazer nada. Não pode fechar o jornal, não pode prender os seus jornalistas, não pode mandar o Facebook, o YouTube, o Instagram derrubarem, né, as suas redes e nem tirarem os seus canais do ar. É a realidade sendo dita nua e crua, né? É um artigo que traz ali todo o desenrolar, né? Desde de quando o Bolsonaro assumiu, desde quando o STF começou a tomar tais posicionamentos até os dias de hoje. E daí, no resumo, você pode entrar no site, ainda está liberado no Brasil, para que você entre e leia a matéria completa, né? Nos finais, hoje, o STF representa um perigo maior que os atos de 8 de janeiro. Ou seja, o STF é mais perigoso que a tia que cagou em cima de uma mesa no Palácio do Planalto. Ele é mais perigoso que isso. Quer dizer... Ameaça à democracia, Chimão. Ameaça à democracia que nós tivemos da reportagem e do jornalista americano que trouxe a Vaza Jato, né? Ele foi atacado pelo pessoal do Paz e Amor com mensagens homofóbicas, né, contra ele, seu marido, seu namorado, não sei, por se pronunciar em relação aos avanços de Alexandre de Moraes. Era um dos jornalistas mais aclamados pela esquerda brasileira, né? Protegido, né? Protegido. E nesse momento agora inverte-se. Ele é atacado exatamente por aqueles que protegeram no momento em que o alvo era a Operação Lava Jato, Delanhol e Sérgio Moro. Esse é o perigo, né, do dia, que excede o dia 8 de janeiro em relação à ameaça da democracia, de que não foi exatamente, né, a intenção daquela população que passaram mais de 60 dias em frente aos quartéis, os QGs, e foram induzidas e levadas para uma armadilha. A Suprema Corte do país, ela está muito longe do seu verdadeiro caminho, de cumprir o seu verdadeiro papel. Ela se desviou totalmente, né, dos seus objetivos. É um poder que está interferindo diretamente nos demais poderes, mas dizem os esperançosos que isso está com os dias acabados. Eu confesso que vejo uma certa dificuldade com essa eleição do Senado, né, que poderia colocar tais ministros em seus devidos lugares, né? Basta termos um presidente do Senado corajoso e isento, que não deva nada a ninguém. Articula-se aí a eleição de Rogério Marinho, né, como presidente do Senado.
Porém, Rodrigo Pacheco já tem toda uma aliança com o PT, PSDB, o MDB, entre outros partidos. Mas, sim, existe sim a chance de que o PL de Bolsonaro consiga a presidência do Senado. Mas as articulações terão que ser ali feitas com grande maestria. E geralmente, quando se fala em maracutaia e acordos e promessas e fechamentos, o PT sabe muito mais do que a direita. Sabe desse jogo. Nós temos o Pacheco com uma maioria orçamentária adquirida, né, das verbas, as emendas de que cada senador tem. Nós tivemos aqui aquele senador que está fazendo a investigação sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ele mesmo recebeu uma emenda de 50 milhões para o seu estado. Então, é preciso uma pressão, uma comoção nacional para pressionar exatamente esses senadores. São mais de 84 senadores. Não é fácil você formar uma maioria. Não é difícil você formar uma maioria. Não. Liberando emenda, né? Verbas para todos esses senadores trabalharem, fazerem caixa, campanha em seus estados. Bom, vai mais uma vez a habilidade da direita em fazer política, porque ali a politicagem é quem manda. Então a direita, se ela aprendeu alguma coisa, ela vai conseguir levar essa, porque ela tem total condições de levar a presidência do Senado. A direita tem, mas cabe a habilidade, né, de tais senadores, muitos novatos e tudo mais. E caso a direita não consiga a presidência, seria um grande jogo de equilíbrio, né, Shemuel? A direita conseguir a presidência do Senado na política brasileira, mas caso não consiga, ainda assim, esse novo presidente dependeria desses demais senadores para aprovar muitas coisas interessantes para o executivo que está no poder aí. Então, por mais que Pacheco vença, ele sempre vai precisar de uma maioria no Senado para aprovar projetos do governo federal, inclusive, que é de esquerda. Então, não terá uma vida fácil. Não será fácil. E assim como o Lula está na presidência e a sua presidência é muito frágil, ela pode cair a qualquer momento, na atual circunstância, a de Rodrigo Pacheco também, caso ele venha vencer, a sua vitória ela não será em larga escala, né? Ela não será com grande diferença do segundo colocado. Muito pelo contrário. Né? E há 2 anos, né, Shimon? E é 2 anos. Só 2 anos. 2 anos. Então, tudo pode mudar. Quando a oposição ela é acirrada. Agora, olha, sinceramente, eu vi o Cajuru, embora ele é um cafajeste, né? O Cajuru, ele é uma pessoa, ele é um canalha, mas eu via nos primeiros meses de mandato ele ameaçando o Alexandre de Moraes, inclusive chamando o Alexandre de Moraes pro braço, né? Nós vamos sair na porrada, nós vamos isso, eu vou aquilo. Eu estou pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Inclusive, ele organizou um dos maiores movimentos populares, onde mais de 2 milhões de brasileiros assinaram o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas ele tinha. E ele recebeu, mas ele tinha alguma capivara, né? Que em algum momento ele se calou e se juntou a Álvaro Dias. Ele traiu o Bolsonaro exatamente nesse momento aí, né? E perdeu aquele apoio que ele tinha nutrido nas suas campanhas, no seu curral eleitoral. Ele perdeu exatamente por se posicionar de forma desastrosa. Professor se desculpa por dizer aos alunos que só mulheres podem engravidar. É mole. É mole ou o que mais? Para finalizar a temática de hoje, o TODES, né? O TODES chegou com tudo. Inclusive, uma agência oficial brasileira de comunicação adotou a linguagem neutra em seus programas, em seu editorial. Samuel, nós estamos chegando ao cúmulo da imbecilidade coletiva, onde um professor pede desculpas aos seus alunos por afirmar a verdade
imutável de que apenas mulheres podem engravidar. Timão, agora, o que vocês precisam entender sobre o sistema? O sistema é esse, o Estado está aparelhado. Nós temos empreiteiras e indústrias que o seu principal cliente é o Estado. Sobre banheiro neutro, sobre linguagem neutra, sobre qualquer coisa que você imagina, que você pensa, isso nunca vai passar, isso nunca será aprovado, isso nunca será acatado pela maioria dos brasileiros, mas vai, porque o aparelhamento está nas indústrias, no mercado, em que o seu principal cliente é o Estado. Isso começa pelas universidades, isso começa pelo serviço público, os tribunais começam a implantar exatamente, tudo vai sendo forçado e de repente toda uma sociedade está envolvida e inserida nesses programas imbecis contra a natureza que vai exatamente na contramão da maioria dos brasileiros que são conservadores e têm os seus pensamentos e princípios desrespeitados. Olha que regressão da sociedade, onde nós vamos voltar daqui a 15, 20 anos a não saber de onde vêm as crianças. Já imaginou? O país que não sabe de onde vêm as crianças, os bebês. É o Brasil, gente, pelo amor de Deus. Bom, é o futuro que nos aguarda aí nos próximos 4 anos de aparelhamento das instituições brasileiras. E, como Shemuel brilhantemente levantou, não é só do bem público, né? O bem privado também se obrigará a entrar no jogo, ou ele não recebe verba, ou ele não é contratado, né? Ou ele não está apto para receber determinados perfis de brasileiros se ele não estiver seguindo essa cartilha da linguagem neutra, que é nojenta. As cotas, Chivão, as cotas de que as empresas são obrigadas a acatar. Os banheiros neutros, a maioria das grandes empresas, a Gerdau, Itaú, eles colocam exatamente para lacrar nas suas propagandas, né, para ter o agrado do governo, como fez o general amigo de Xandão. Um abraço a você, voltamos na próxima edição do nosso Pontualizando. Tchau, tchau.